paz, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, amém? Estou muito alegre por estar aqui. Gente, eu estou muito chique. Apresentação, headset. Eu até falei, eu tenho que ter cuidado para a água não voar, para a Bíblia não voar, porque a gente está acostumado com o microfone, né? E o microfone dá uma contida na gente. Mas Deus é bom. Como vocês já sabem, eu me chamo Juliana Mariano, não vou me apresentar de novo, mas é um prazer estar aqui, é uma alegria estar aqui com vocês. Nós sabemos que muito antes que esse dia fosse marcado no calendário humano, o Senhor já tinha marcado esse dia no céu. No tempo oportuno de todas as coisas, esse dia já estava marcado, o teu nome já estava escrito e reservado para esse lugar. Eu estou aqui acompanhada do meu esposo, Felipe Viana, minha mãe, Terezinha. Estou acompanhada do homem que me cultiva, do homem que me rega. Eu não estaria aqui se eu não tivesse o marido que eu tenho. Deus tem usado ele poderosamente na minha vida. E também a minha mãe, que durante muito tempo me cultivou e me regou, e passou a função para ele, e nós seguimos aqui. Quero agradecer ao pastor Alex, a Viviane, a Lili, a Vivi, a Terezinha. Quero agradecer, mas também principalmente aos pastores dessa casa, pastor Alex, Vivi, pela confiança de me entregar o púlpito desse lugar. Falei com ela quando eu cheguei, senti uma atmosfera muito pacífica nesse lugar. Eu gosto muito de sentir atmosferas, creio que é algo que o Senhor, uma unção que o Senhor tem liberado sobre a minha vida, e o ambiente deste lugar é um ambiente muito do Espírito Santo de Deus. Há uma paz que paira sobre esse lugar. Então, eu sei que o Senhor tem algo reservado para nós. Quero te convidar a você abrir a tua Bíblia no tema, Marcos 6:34. Enxergando além. Se existe alguém que enxergou além, esse alguém é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amado da nossa alma, o desejado das nações, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo de número 6. Capítulo de número 6. Vamos ler a partir do verso 30. Quem achou, diga glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Os apóstolos reuniam-se a Jesus e ele lhe relatara tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que o viram retirar-se, tendo reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dei-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Você pode dizer um amém por essa palavra? Fecha os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós rendemos graças a Ti. Nós louvamos e glorificamos o Teu nome porque Tu és bom, Senhor. Espírito Santo, não vamos Te chamar porque Tu já está presente neste lugar.
Nós te dizemos ainda mais, fique à vontade, Espírito Santo. Que a tua palavra venha a ser como flecha lançada e alcançando o nosso coração, ela venha produzir o efeito a qual foi enviada. Que hoje haja abertura de olhos hoje, Senhor. Que haja cura, libertação, transformação. Que Tu hoje nos comissione aquilo, Senhor, que Tu tem direcionado para nós como propósito. E que saiamos daqui não da mesma maneira a qual nós entramos, mas que saiamos transbordantes da Tua presença. Nós somos Tuas, nós pertencemos a Ti, nós somos morada do Teu Espírito. Então, Senhor, nós só temos a Te dizer, faça a Tua vontade. Eis-nos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O tema que nos foi passado foi enxergando além. Enxergar tem a ver com ver. Mas o enxergar, ele é ainda mais profundo do que o ver. Ver, eu posso ver muitas coisas, mas enxergar é sobre detalhe. Enxergar é sobre parar e prestar atenção. Eu estava conversando com a Terezinha, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, eu não sou nada visual. Meu marido até brinca comigo que eu não reparo nada, gente. Eu sou uma mulher muito estranha. Eu não reparo nada. Se eu for na tua casa e você falar assim, Ju, o meu telhado é de quê? É rebaixado, é de telha? Eu vou falar, ih, gata, não sei não. Eu não reparo, eu não lembro. Mas ver é uma coisa. O convite hoje de Jesus para nós não é que nós vejamos, é que nós enxerguemos. Mas ainda mais do que enxergar, Ele quer que nós enxerguemos além. Porque se tem um exemplo de alguém que sempre enxergou além, esse alguém é Jesus. Jesus, ele sempre superou as expectativas. Jesus sempre fez além do que foi pedido. Ele nos dá além do que nós merecemos. Nós não merecemos o que temos, o que vivemos. A graça, ela não é por merecimento. A salvação, ela não é por merecimento. É dom de Deus, ela é gratuita. Então, o nosso Jesus, ele nos ensina que a vida dele, a trajetória dele, os passos do Senhor nos ensina a enxergar além. Só que muitas vezes nós ficamos presas dentro do nosso próprio perímetro, do nosso próprio diâmetro, não chega nem a ser perímetro, dentro do nosso próprio diâmetro. A nossa necessidade, aquilo que nós precisamos, aquilo que está faltando em mim, aquilo que não está funcionando na minha vida, aquilo que eu ainda não tenho, aquilo que eu ainda não fiz, aquilo que eu ainda não consegui. Então, quando eu fico apenas focada no meu diâmetro, eu perco a capacidade de ter esse comissionar que o Senhor nos dá, que é de enxergar além. Jesus aqui estava, ele e seus discípulos, há muito tempo ali dando assistência para a multidão. Jesus ensinava, Jesus curava, Jesus pregava. Aonde Jesus estava, uma multidão seguia Jesus. E aqui a palavra é bem clara, que vai dizer o que? Eles já estavam cansados. Eles já estavam com fome, porque eles não tinham tempo nem disso. Porque saía uma multidão, entrava outra. Saía outra multidão, entrava outra. Era muita gente, eles não tinham tempo nem de comer. Até que Jesus vai chegar para os seus discípulos e falar assim, vem comigo. Vamos só nós para um lugar deserto, para que a gente consiga descansar. Jesus não está dizendo aqui, vão. Ele está dizendo, vamos. Então, quando eu digo vão, eu estou dando uma ordem. Quando eu digo vamos, eu estou inserido naquilo que eu estou dizendo que eu vou fazer. Então, Jesus está chamando os discípulos, vamos para um lugar deserto, para que a gente descanse, para que a gente coma. Ok? Plano perfeito. Eles entraram no barco, só que a multidão ouviu. Alguém ouviu e falou, ele vai para o lugar tal, ele vai para o lugar tal. O que a galera fez? Quem se antecipa, governa. O pessoal foi correndo. E chegaram no lugar onde Jesus tinha planejado descansar. Chegando lá, Jesus olha e se compadece. Jesus olha a multidão e ele tem compaixão pela multidão. Mas por quê? Porque eram muitos? Não. Porque eles eram como ovelhas sem pastor.
Jesus ali, quando ele sai, quando ele chega no lugar que ele tinha planejado para descanso, ele vai olhar a multidão, só que ele não vê número, ele vê vidas. Jesus, ele não vê quantidade, ele vê almas. Jesus não está vendo apenas pessoas, ele enxerga a necessidade do coração. Por isso que ele diz, ele olhou e ele teve compaixão da multidão, porque eram como ovelhas sem pastor. Então Jesus olha para a multidão e pensa assim, esse povo está sem rumo. Eles são como ovelhas sem pastor, eles não sabem para onde vão, eles não sabem o que fazem, eles não têm alguém que cuide, eles não têm alguém que limpe eles não têm alguém que os apacente, eles não têm alguém que os guie. Então aquela necessidade que não estava sendo verbalizada, estava sendo verbalizada sim ou não? Não. Alguém chegou para Jesus e falou assim, olha só Jesus, eu estou parecendo uma ovelha sem pastor. Não. Eles se juntaram, igual quando a gente faz aqueles bumerangues assim. Vamos lá, gente, quando Jesus chegar, vai todo mundo falar, ei Jesus, nós somos como ovelhas sem pastor. Não, porque existem necessidades que não precisam ser verbalizadas. Existem dores que não precisam ser ditas, porque quando eu sou cheia do Espírito Santo, eu consigo olhar para Lili e ver uma necessidade que ela não precisou me verbalizar. Já viu aquelas pessoas que estão sorrindo, mas os olhos dela estão chorando? Aí a pessoa chega toda alegre, sorridente, aí fala, e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tudo bem mesmo? Já era. Esse tudo bem mesmo, a pessoa já chora, já se derrama, já abre a vida. Essa pessoa, ela só queria que alguém perguntasse, tá tudo bem mesmo? Você percebe que não é uma coisa muito grande. Isso não vai te demandar recurso financeiro. Isso não vai tirar muito tempo das 24 horas que você tem. É só você aprender a parar e enxergar além. Jesus, ele olha e ele fala, oh meu Deus, o meu povo, oh meu Pai, eles estão como ovelhas sem pastor. Jesus pega aquela responsabilidade para ele. E o que ele faz? Ele descansa? Ele para comer? Não. Ele continua ensinando. Porque existe uma necessidade que naquele momento ele é o único que pode suprir. Juliana, você está falando aqui de sobrecarga? Eu não estou falando de sobrecarga, eu estou falando sobre responsabilidade. Jesus, ele deu o seu melhor. Ele fez o que ele podia fazer nas condições que ele tinha, no cenário que foi apresentado para ele. Eu não estou dizendo que você vai precisar, que nós precisaremos ser sobrecarregadas, mas nós também precisamos entender e nos responsabilizar com a necessidade do coletivo. Aí eles começam, Jesus se ensina, de repente anoitece. Só que naquela época não é igual a gente, né? Pega o aplicativo, chama o Uber. Não tinha Uber, era tudo via ação canela. Hoje eu estava conversando, foi com quem? Estava conversando com meu marido, a gente vindo. A tia dele mora em Itaipuaçu. Eu sou de Queimados, lá do outro lado da poça, como o pessoal diz. Perto de Nova Iguaçu, para quem não conhece Queimados. Um pouquinho depois. Há muitos anos atrás, nós éramos muito jovens, porque nós estamos juntos desde os 17 anos. A gente está com 32, então a gente tem aí 15 anos. Então, teve uma época, ele, meus cunhados e as namoradas, na época, fomos para a casa da tia dele, em Itaipuaçu. E eu lembro que a gente foi de ônibus, e a gente foi super divertido. Hoje em dia, a gente reclama, né? Ai, de ônibus, meu Deus. Por quê? Porque a régua subiu. Naquela época, há 14 anos atrás, não tinha Uber não, gente. A gente ficava lá parada do ponto de ônibus e ninguém reclamava não. O ônibus demorava. E ninguém reclamava. Agora, quem espera ônibus? Dificilmente. Só quando está com o Rio Card, porque quando estou com o Rio Card, eu espero ônibus. Quando não, a gente está com muita pressa, a gente faz o quê? Pede um Uber, pede um 99, um Drive, alguma coisa que tem. Naquela época não tinha nada disso, não. Não tinha trem, não tinha metrô, não tinha ônibus, não tinha carro. Ou eram os animais que faziam os trajetos, ou era barco, quando tinha trajeto marítimo, ou era o quê?
Aviação Canela, direita com a esquerda e vamos que vamos. Então, fica tarde. E não tinha a carrocinha do podrão para poder o povo comprar um x-tudo. Não tinha. Não tinha tido cachorro-quente. Não tinha a cantina da igreja para matar a fome do povo. Não tinha. Não tinha esses mercadinhos de bairro que fica aberto até 1, 2 horas da manhã. Não tinha como comprar um miojo. Vai ficando tarde. Aí os discípulos falam assim, Senhor, despede essa galera. Aí os discípulos, manda todo mundo embora. Porque esse povo precisa comer. E no caminho, nas aldeias, eles vão conseguir alguma coisa para comer. Só que Jesus fala para ele, fala assim, não, por que vocês não dão para eles comer? Eles chegam para Jesus e tentam persuadir Jesus a despedir a multidão porque não tinha condições de alimentá-los. Tinha condição, sim ou não? Não. Só que aqui os discípulos estão olhando com quais olhos? Com os olhos humanos. Só que eles estão falando com quem, gente? Estão falando com Jesus. Então eles vão chegar até Jesus e falar assim, Senhor, despede a multidão. A preocupação é legítima, sim ou não? Sim. Se você recebe uma visita muito tempo na tua casa e você não tem o que dar para ela de comer, a gente fica sem graça, né? Aí corre na padaria, sei lá, não sei, faz alguma coisa para a pessoa comer. Então, a preocupação deles era legítima. Eles estavam preocupados com a alimentação do povo. Só que eles não estavam conseguindo enxergar além. Então, eles vão chegar para Jesus e vão falar, olha só, Jesus, despede a multidão. Porque a gente não tem como alimentá-los, eles têm que comer. Eles vão indo pelo caminho e nas aldeias eles vão se alimentando. Aí Jesus vai dizer para eles o quê? No verso 37, ele, porém, respondeu, deem-lhes vocês algo para comer. Jesus estava ensinando, Jesus estava curando, libertando, e os discípulos estavam se preocupando. Jesus estava fazendo uma obra muito importante, que era de salvação. Jesus estava trazendo o ano aceitável do Senhor. Ele estava falando sobre o reino e os discípulos estavam preocupados. Até que quando eles chegam com essa preocupação, Jesus devolve para eles e fala assim, está preocupados, amigos? Dá eles de comer. Eu imagino um olhando para o outro, porque se fosse para mim eu ia falar assim, mas está brincando, né? Olha, nós somos 12. Olha a quantidade de gente que tem aqui. Só que o meu Jesus, ele não é óbvio. Meu Jesus, ele não é irônico. Ele é intencional. Ele já sabia o que ia acontecer. Quando ele chama eles para o lugar deserto, para poder eles ficarem sozinhos, ele já sabia o que ia acontecer. Então, Jesus, ele não é irônico. Jesus, ele não é óbvio. Jesus é intencional. Assim como quando Jesus pergunta para Bartimeu, o que queres que eu te faça? Não é óbvio, gente, essa pergunta. Não é óbvia. Jesus não está sendo óbvio com Bartimeu, Jesus está sendo intencional, porque ele quer que Bartimeu verbalize o senso de prioridades que ele tem de acordo com as suas necessidades. Então, aqui Jesus não está sendo óbvio, Jesus está ensinando aos discípulos. Aqui chegou o momento dele parar de ensinar a multidão e ele começa a ensinar quem está perto. Nós que estamos aqui, nós já saímos do patamar de multidão. Nós estamos no patamar de discípulos. Então, quando o Senhor ele separa um momento como esse, ele não está ensinando a multidão, ele está ensinando aos discípulos. O que ele tinha para fazer com a multidão a nível de ensinamento, ele já tinha encerrado por aquele momento. Mas chegou o momento de ele ensinar os de perto. Ensinar a esses homens o que é viver de provisão. Ensinar a esses homens o que é viver de milagre. Ensinar a esses homens o que é você não se preocupar com aquilo que tu sabe que o Senhor vai prover. Porque muitas vezes nós ficamos de mãos e pés atados de fazer algo além, porque nós estamos preocupados se nós vamos ter condição ou não de bancar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para fazer. Só que do Senhor vem a inspiração, de mim vem a ação, mas é só dele que pode vir a provisão. Jesus está ensinando para esses homens aqui.
Existem situações que vocês vão viver, que se vocês ficarem atentos ao que os olhos estão vendo, vocês não vão conseguir viver a plenitude do que eu tenho para vocês. Perceba que quando Jesus ele olha para a multidão, quando ele chega nesse lugar de descanso, a Bíblia vai dizer o seguinte, ó. Quando Jesus saiu do barco, ele viu grande multidão e teve compaixão, porque eles eram como ovelhas sem pastor, então começou. Vamos lá. Quando você se depara com uma situação, você primeiro vai ver essa situação. Toda situação ela vai gerar um pensamento. Toda situação vai gerar um pensamento. Gerando um pensamento, vai desencadear uma emoção ou um sentimento, que vai culminar em um comportamento. Então, Jesus se depara com uma situação. Que situação é essa, Juliana? Uma multidão. Ele viu. Quando ele viu, ele pensou. Ixi, esse povo está precisando. Quando ele pensa, o que acontece? Ele é comovido de compaixão. E depois que ele sente, ele tem uma ação. Todos os nossos comportamentos, eles vão ser precedidos por uma emoção ou sentimento que vai ter sido causado por um pensamento. Juliana, por que você está falando isso? Porque o nosso padrão de pensamento vai impactar diretamente se eu consigo enxergar além ou não. Se a minha visão está limitada, se eu limito a minha visão, dificilmente eu vou conseguir enxergar além, porque o meu padrão de pensamento está limitado. O nome disso é mentalidade. Juliana, o que é mentalidade? Mentalidade é os nossos padrões de pensamento. A forma com que você pensa vai impactar em como você se sente e, consequentemente, vai culminar em como você se comporta. Você só se comporta da maneira que você se comporta porque a tua mente é assim. Então, às vezes, nós pensamos que nós precisamos fazer, quando, na verdade, nós precisamos pensar. Só que, para pensar, eu preciso mudar. O que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 12:2? A gente vai falar na próxima ministração. Não vos conformeis a este mundo. Não tomem a forma do mundo, não seja como o mundo é, não faça como o mundo faz, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Jesus está fazendo o que com esses discípulos aqui? Mudando o padrão de pensamento. Jesus está fazendo eles enxergarem além. Então, eles vão falar, então tá bom, Senhor, mas aí tá bom, a gente vai dar eles de comer, mas tem dinheiro para isso não. Tem dinheiro, não tem tempo, como é que a gente vai fazer? Jesus, ele joga para eles uma responsabilidade. Mesmo que eles tenham voltado para Jesus com uma pergunta, porque nem todo questionamento é incredulidade. Nem todo questionamento é falta de fé. Apenas pode ser fruto de um não entendimento de uma ordem. Então, Jesus joga uma responsabilidade para eles. Aí eles ficam pensando assim, ok, mas como é que a gente vai fazer isso? A partir do momento, preste atenção nisso aqui. A partir do momento que eu pergunto como fazer, é porque eu estou interessado em fazer. Porque eles podiam simplesmente ter falado assim, Senhor, não dá não. Não tem condição, melhor o povo ir embora. Não, tá bom, Senhor. Pois aí, de uns 200 denários aí, o negócio está ruim, o caixa está baixo. A gente não vai conseguir, não. Eles chegaram com uma dúvida, eles chegaram com um questionamento, eles não chegaram com uma negativa. E aí é quando Jesus devolve, o que vocês têm? Verifica o que tem. Dessa ordem, que vai gerar um questionamento que não é incredulidade, eles vão conhecer o Jeová Jireh, que é o Deus provedor. Às vezes você pode pensar assim, se eu questionar, é porque eu sou incrédulo. Não, você só não entendeu a ordem. Está tudo bem. Está tudo bem perguntar. O problema é eu receber a ordem, não entender muito bem o que era para fazer tudo errado, e depois falar, igual Adão, Senhor, foi a mulher que tu me deu. Mas você vai falar, meu filho, se tu não entendeu, por que tu não perguntou? Não entendeu, gente? Pergunta. O Senhor te comissiona algo, fala assim, Senhor, tu me comissionou as nações. Senhor, eu moro em São Gonçalo. Como é que eu vou para as nações, Senhor? Sabe o meio mais rápido de você ir para as nações?
Eu sou de Queimados. Através da live, conheci as meninas, que conheci Viviane, que conheci Lili, que estou aqui. Juliana, você já veio em São Gonçalo? Nunca. Mas eu já vim através do Instagram. Quando o Senhor me comissionou a algo, eu falei assim, Senhor, o que eu faço? Como é que eu vou fazer isso? Aí o Espírito Santo falou assim comigo, faz um devocional diário, faz um canal no YouTube. Eu falei, entendi. Aí eu fiz. E eu estou esperando os próximos passos para poder ver o que ele tem para a minha vida. Isso é viver debaixo da liderança do Espírito Santo. Quando ele me comissionou e eu disse, Senhor, mas como que eu vou fazer isso? Quer dizer que a Juliana não acreditou? Não, eu estava tão interessada em fazer porque eu queria saber como. Então aqui Jesus está ensinando para esses discípulos que viver de provisão em prol das pessoas muda a nossa forma de enxergar. Porque nós gostamos, precisamos e vivemos provisão para a nossa própria vida. Só que o Senhor quer nos levar além de levar esse Jeová Jirê para outras pessoas. De que a nossa vida consegue enxergar outras vidas de uma forma diferente. Vou te dar uns exemplos. Em Mateus 8, 5 e 6 vai dizer o seguinte: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando, Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Esse aqui é um centurião romano, um homem de guerra. Ele tinha à disposição dele, sobre o comando dele, por volta de 100 homens altamente treinados. Então, se você tem no teu comando homens altamente treinados, significa que você pouca coisa não é. Então, você é mais treinado que esses homens. Esse centurião vai chegar até Jesus, que era um homem que ameaçava o sistema romano. Ele vai se despojar da sua posição. Ele vai até Jesus para pedir o quê? Pelo servo. Ele não vai chegar como Jairo e falar assim, Senhor, a minha filha está doente, por favor, só pode ir na minha casa curá-la? Não. Ele não vai chegar igual a Cananeia, a minha filha está perturbada, só pode me ajudar? Não. Ele não vai ser como Bartimeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está indo para buscar por um servo. Olha a mentalidade desse homem. Ele não está procurando por benefício próprio, porque se acontecesse alguma coisa com aquele servo, ele teria outro servo, gente. Só que ele se despoja da sua posição, ele se despoja da sua capa de centurião e ele vai para onde? Ele vai até aos pés de Jesus, pedir por alguém que não fazia nem parte da família dele. Era um servo. Como anda a minha, a nossa capacidade de ir até Jesus e pedir por alguém que não faz parte da minha vida? Como anda o teu senso de enxergar além, a ponto de ver a necessidade de alguém que não é da tua família, que não é do teu círculo íntimo, mas ainda assim você consegue se despojar da tua posição e ir até Jesus por causa dessa pessoa? Não era mãe dele, não era pai, era um servo. Um centurião romano está nos ensinando o que é enxergar além. Mais um outro exemplo aqui, a sunamita. Gente, eu sou apaixonada pelo Antigo Testamento. Amo o Antigo Testamento. 2 Reis, capítulo de número 4. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse a seu marido, vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o seu quarto e se deitou. Essa mulher, ela tinha posses. Essa mulher, ela tinha condição. E ela percebeu que sempre Eliseu passava por Sunem para ir para o Monte Carmelo, porque não tinha Uber, lembra?
Então era uma caminhada de dias. E ele ia até onde? O monte. Então essa mulher começa a observar Eliseu. Dessa observação ela começa a enxergar Eliseu. O que ela vai fazer? Nossa, ele está andando muito tempo. Eu vou fazer alguma coisa para ele comer. E quando ele passar por aqui, eu chamo ele para comer. Ele consegue se recompor e ele consegue voltar para o caminho dele no monte, seja de ida ou de vinda. Então, ela seguiu aquela rotina. Toda vez que Eliseu ia para o monte, ele passava, ela chamava e ele entrava. Perceba que aqui ela não pergunta se ele quer, ela dá. Porque quando nós queremos entregar algo para alguém, eu não pergunto se essa pessoa quer, eu simplesmente dou. Então essa mulher já tinha pronto, então quando o Eliseu passava, ela chamava e dava. Ali ela começa a se relacionar com Eliseu. Daí ela vai começar a falar, ali vai um santo homem de Deus. De repente ela começa a perceber que só um lanchinho não era suficiente. Aí ela começa a enxergar ainda mais além. Para que ele não fique tão cansado, a comida não é o suficiente. Vamos fazer para ele um pouso. Perceba que ela não faz uma casa dentro da casa dela. Ela faz um quarto, ela fala com o marido para fazer um quarto junto ao muro. É uma parte externa. Ela dá para Eliseu um lugar só para ele. Ela dá a Eliseu um lugar de importância. Então ela vai falar com o marido, ele vai fazer um quarto, aonde tem o quê? Uma cadeira, uma mesa, uma cama e um candeeiro. Ali ele pode sentar. Ali ele pode colocar sua refeição para ele comer. Ali ele pode deitar. E ali ele tem luz para fazer o que ele quiser quando a noite vier. Isso é enxergar além. Juliana, mas essa mulher, ela tinha condições financeiras e eu não tenho. Quem disse que para enxergar além você precisa ter dinheiro? Quem disse que para abraçar alguém você precisa ter dinheiro? Quem disse que para olhar nos olhos de uma mulher e deixar o Espírito Santo te mostrar o coração dela e você ajudar naquela necessidade que ela tem, você precisa ter dinheiro? Quem proveu o pão lá na multiplicação? Foi quem? Foi Jesus. Quantas vezes nós estamos nos limitando de ir além, porque nós estamos muito preocupados com a aparente falta de condição. Toda vez que o Senhor te entregar algo nas mãos, Ele já tem o plano perfeito para o final de tudo aquilo. Todas as vezes que o Senhor te comissionar algo, Ele já sabe o passo a passo. Ele conhece o custo da missão. Ele sabe o orçamento do projeto. Ele sabe o que você não sabe. Ele vê o que você não vê. E Ele te entrega muito mais do que você pediu. É uma analogia que eu faço às vezes na live do bolo. Eu sou ruim com doce. Eu consigo fazer bolo de massa pronta ruim, gente. Mas me dá uma lasanha que eu faço bem. Mas doce, eu parei no brigadeiro. Não, eu sei fazer banoffee, porque também não precisa cozinhar muita coisa, né, gente? É só fazer o doce de leite. Mas, enfim, ninguém é perfeito. Um bolo. Quem é doceira aqui, confeiteira? Levanta a mão. Eita, Jesus. Ah, gente, levanta a mão. Modéstia não. Você tem habilidade, levanta a mão. Quem aqui faz bolo bem? Quem faz doce bem? Levanta a mão. Gente, não precisa ser modesta, não. Se você tem uma habilidade, exponha essa habilidade. Eu não sou boa. É boa sim, mulher. Para de bobeira. Se você é boa em alguma coisa, diz que você é boa. É soberba, não é nada. Soberba nada, não. Soberba é quando você pisa nas pessoas. Reconhecer as suas habilidades é autoestima. Autoestima e soberba são coisas completamente diferentes, ok? Vamos lá, o bolo, tu segue lá a receita, né, que eu não sei. Ovo, farinha de trigo, açúcar, mãe, não fique com vergonha de mim, que minha mãe e minha irmã do meio, meu Deus do céu, o bolo delas é maravilhoso. Aí eu vim para destoar da família.
Aí, tu tá lá, segue a receita, tá. Depois que você seguiu a receita, onde é que tu coloca o bolo? No forno. Reza a lenda que se tu abre o forno antes do tempo, o que acontece com o bolo? Fica igual o Chaves, né? Míngua. Reza a lenda, né? Porque eu nunca cheguei nem nessa parte. Porque o negócio, gente, o negócio é difícil. Eu fico pensando assim, meus filhos, eu falo com o meu marido, eu falo, filho, nossos filhos vão comer o bolo do papai ou da vovó, porque comprar bolo na padaria para as crianças. Você bota no forno. Se você tira do forno antes do tempo, o bolo desanda, porque tem um processo químico que está acontecendo ali. O fermento com a farinha, com o açúcar, começa um processo químico dentro do forno. Mas você percebe que se você seguiu a receita direitinho, mexeu do jeito que tinha que mexer, colocou a quantidade que tinha que colocar, quando você coloca no forno, você descansa. Porque quando o Senhor me dá a receita, Ele garante o resultado. Então, se eu sigo a receita do bolo, quando eu coloco ele no forno, eu não fico pagiando o forno. Ou eu vou assistir Cultura Inútil no Instagram, ou eu vou ler a Bíblia, ou eu vou cuidar das crianças, arrumar a casa, ou simplesmente não vou fazer nada, porque tem um período ali de, 30, 40 minutos para o bolo ficar pronto. Quando eu sigo a receita, o resultado é garantido. Quando o Senhor te comissiona algo e você segue o que Ele está te mandando fazer, o resultado não depende de você. Ele é o Deus do resultado. Quando Ele te dá um projeto, como eu disse anteriormente, Ele é o Deus do orçamento. Quando Ele queima no teu coração para fazer algo que você acha que você não tem condição de fazer, Ele é o Deus que provê a condição, seja ela financeira, emocional ou não. O que nós temos que parar de fazer é olhar com os olhos humanos aquilo que o Senhor tem nos comissionado de forma espiritual. Um grande erro de muitos de nós é naturalizar o que é espiritual e espiritualizar o que é natural. E a gente tem a tendência de inverter os negócios. A gente espiritualiza umas coisas que não tem nada a ver. E naturaliza aquilo que o Senhor quer fazer você viver e nunca teve condição de viver. Às vezes o Senhor olhou para você e Ele fez uma promessa para a tua vida, para a tua casa, e você fica assim, mas não tem como. Calma, gente, não é natural, é espiritual. O Senhor olhou para você no meio de um ambiente improvável. Você é uma improvável, num ambiente improvável, de uma família improvável, numa situação improvável. Aí Jesus olhou para você e falou assim, eu quero te usar. Aí tu fala, mas relaxa, fica em paz. Se Ele falou, Ele vai fazer. Qual é o teu papel? Obedeça. Muitas das coisas que nós não vivemos com o Senhor, não é porque Ele não faz, é porque eu não estou a fim de obedecer. Porque eu estou colocando limites naquilo que o Senhor já disse que eu chegaria. Se o Senhor falou com você que tu vai chegar na porta, não interessa, tu vai chegar na porta, então anda. Se o Senhor falou para você, eita Jesus, se o Senhor falou para você que Ele vai te usar, não importa as circunstâncias, se movimente. Só tem uma coisa que vai fazer você não viver o que Deus tem para você. O que é? Quem arrisca dizer o que é? Diga o seu nome. Juliana. A única pessoa que pode fazer, Juliana, você tem poder de impedir o Senhor? De impedir o Senhor não, mas eu tenho poder de me impedir. Porque se Ele me manda ir e eu fico, Ele vai fazer o quê? Ele vai me arrastar? Não vai. Se Ele fala, minha filha, faça, e eu não vou, Ele vai pegar ela que quer fazer e ela vai fazer. Às vezes você olha e fala assim, mas poxa vida, fulano chegou agora e já está fazendo. Mas quanto tempo você não quer se movimentar? Está esperando que alguém chegue na tua mão e fale assim, vamos, por favor, vamos. Não, gente. O reino do céu é disponibilidade. O reino de Deus é coragem. O reino de Deus é ambição por vidas. É ganância por encher o reino de Deus. Então desfoca da tua condição e foca no que o Senhor está falando com você.
Há quanto tempo está atrasado o que Deus tem na tua vida? Não porque o tempo dele se atrasa, mas porque você não quer se mover. Precisava Israel dar voltas por 40 anos no deserto? Canaã estava ali, ó. É Canaã, gente, é Canaã, não é? Eu sempre confundo Canaã com Jericó, é Canaã, tá vendo, gente? Ninguém sabe tudo. A terra estava ali, e eles lá dando volta. Por quê? Desobediência. O povo de Israel entrou na terra? Entrou. Aquela geração ali, uma galera foi embora, uma nova geração se ergue. E eles vão possuir a terra que o Senhor prometeu. O Senhor cumpre com a sua palavra, sim ou não? Sim. Mas os que desobedeceram entraram na terra, sim ou não? Não. A minha desobediência não muda os planos do Senhor, mas me impede de viver o que Ele tem para mim. A tua desobediência não muda os planos do Senhor. Quem somos nós para alterar os planos do Senhor? Mas me faz não viver o que Ele tem para mim. Olha para a irmã que está do teu lado e fala assim: viva o que Deus tem para você. Olha para do outro lado e fala: viva o que Deus tem para você. Bate no teu peito e fala assim: eu vou viver o que Deus tem para mim. Gente, eu sou assembleana, então de vez em quando vai rolar um olho pro irmão que está do teu lado, tá? Para, que eu sou criada. Hoje eu pertenço a uma church, igreja de parede preta. Mas eu sou cria da Assembleia. Então, uma vez assembleana, já era. Uma vez assembleana, tu pega o jeito do assembleano, já era. Então, de vez em quando, vai rolar um óleo pro irmão que está do teu lado. Então tá bom, gente, então a gente está em casa. Então tá. Vamos lá, mais um exemplo, último exemplo. Neemias. Quem já ouviu falar sobre Neemias? Neemias estava bem pra caramba, não estava? Estava lá, servindo ao rei. Tranquilão. Tinha roupa para vestir. Tinha comida para comer. Tinha casa para desfrutar. Ele estava num reinado próspero. Até que ele recebe uma notícia. O povo de Israel voltou do exílio. Mas está tudo destruído. As portas pegaram fogo. Os muros estão destruídos. Neemias, no conforto, na abundância, em um palácio, se entristece. A necessidade era dele? Não. Quando ele ouve que a terra de seus pais estava completamente destruída e o povo estava vivendo escassez, ele vai para dentro do quarto e ele vai orar. E ele vai se derramar diante do Senhor. E ele começa a pedir perdão por pecados que não eram dele. Sabe o que é uma oração intercessória? É você pedir perdão por pecados que não foi você que cometeu. É você se colocar no lugar de alguém, é o famoso se colocar na brecha. É você se colocar no lugar de alguém que tu nunca viu na tua vida. Neemias não precisava. Perceba que o Senhor não deu ordem nenhuma para ele. O Senhor não falou assim: filho, eis que te digo, volte para Jerusalém e repare os muros. Deus disse isso para ele? Não. O coração dele se comove, assim como de Jesus se comoveu aqui com a multidão. Ele vai e ele ora. E ele começa a tentar um momento oportuno para que ele conseguisse ir lá fazer alguma coisa. Até que o rei percebe como ele está, ele fala: chegou a minha chance. E ele vai falar com o rei se o rei poderia liberar ele, mandar uma carta para que ele pudesse voltar. E ele foi bem sucedido, e ele volta. Voltando, ele encontra uma Israel destruída. Os muros destruídos. As portas em chamas. O povo de Israel que volta do exílio em escassez. E aquele homem começa a se mover. Porque ele enxergou além. Quantas vezes o Senhor, Ele tem nos chamado para sairmos do nosso conforto e entrarmos no desconforto da guerra de alguém.
Eu estou lendo um livro chamado Os Caçadores de Deus. Quem conhece esse livro? Os Caçadores de Deus. Gente, quem não conhece, conheça. Leiam. O escritor, ele contou uma história sobre um pastor, se eu não me engano, ele é nigeriano. Pastor nigeriano. Tinha uns grupos radicais. O comunismo, na época, na Nigéria, estava oprimindo o evangelho. Então, tentaram várias formas de fazer com que esse pastor parasse de pregar. Nada conseguiram. O que fizeram? Entraram na casa dele, durante o culto, pegaram a filhinha dele de 3 anos e jogaram do prédio. A esposa dele desce, pega a criança morta, vai para dentro da igreja e o culto continua. Nem a filha morta fez esse homem parar de fazer o que o Senhor comissionou ele a fazer. Seguiu, continuou. E esse escritor falou que o pai dele ficava em oração, porque esse pastor era muito, muito pobre, esse pastor nigeriano, muito, muito pobre. Embora o Senhor o usasse de uma forma extraordinária, era muito pobre. E o pai dele chegou e falou, numa ligação, falou assim para esse pastor nigeriano: nós aqui nos Estados Unidos estamos orando por vocês, para que o Senhor abençoe vocês, mesmo dentro dessa escassez. Aí esse pastor, nossa, isso me quebrou quando eu li isso. Esse pastor disse assim: não, nós que estamos orando por vocês, para que vocês consigam adorar no meio da prosperidade. Porque a pobreza me permite viver o que a prosperidade podia roubar de mim. Gente, Juliana está falando contra a prosperidade? Claro que não. Só que nem a escassez, nem a prosperidade, nada pode me roubar de fazer aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer. A filha dele foi morta, jogada de um prédio de 3 andares, a menina com 3 anos. A mãe pegou a filha morta nos braços, sentou na primeira cadeira da igreja e continuou adorando ao Senhor. O que tem te feito parar? O que tem te dado preguiça? O que tem te feito ser egoísta? O que tem te feito não conseguir olhar para alguém do lado, achando que os seus problemas são grandes demais? O pastor dos Estados Unidos, crente que estava abafando: estamos orando para que o Senhor abençoe vocês no meio da escassez. E ele falando: não, pastor, não precisa orar não. Nós que oramos pela igreja norte-americana para que vocês consigam resistir no meio da prosperidade. O Senhor está chamando um povo. O Senhor está chamando mulheres que não são paradas pela circunstância, mas mulheres que são movimentadas por um propósito. Essa primeira mensagem, o Senhor colocou ao meu coração: abra a mente das minhas filhas. O Senhor, Ele só decide abrir a mente de alguém que Ele quer usar. O Senhor só decide dar um novo rumo para quem Ele quer usar. Quando o Senhor colocou na mão da liderança do Ministério Pérolas esse tema, enxergando além, o Senhor já havia enxergado vocês além. Antes do Senhor nos comissionar a enxergar alguém além, Ele já te enxergou, Ele já te viu. Ele conhece as tuas necessidades, Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que está te faltando, Ele sabe o que está te sobrando. Ele sabe o que está te machucando. Ele sabe o que está te paralisando, mas ainda assim, Ele nos trouxe aqui para ouvir, independente do que te paralise. Eu sou o Deus que te movimenta. Independente do cenário, eu sou o Deus que te uso. Independente da condição, eu sou o Deus que provê. Independente do que você acha que pode ou que não pode, eu sou o Deus que faço. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu,
quem impedirá? Nunca foi sobre dinheiro, nunca foi sobre tempo, nunca foi sobre condição, nunca foi sobre formação, nunca foi sobre inteligência, mas sempre foi sobre alguém que olha para o Senhor e fala: eis-me aqui. Tu está esperando a faculdade e o Senhor já te chamou há muito tempo. Você está esperando o reconhecimento e o Senhor já te chamou há muito tempo. Você está esperando a aprovação, mas o Senhor está te chamando há muito tempo. Você está esperando talvez um óleo na tua cabeça, mas o Senhor já te ungiu há muito tempo. Você está esperando aquele dinheiro sair, mas o Senhor já está te chamando hoje. Ah, eu estou esperando porque o meu marido, mas o Senhor está te chamando hoje. Pare de dar voltas no deserto. A terra está ali, mas enquanto eu continuar assim, o tempo passa, e eu não vivo o que o Senhor disse que eu viveria. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã, não é porque você honra a liderança apenas. O Senhor não te trouxe aqui nessa manhã porque você não tinha outra coisa para fazer. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã porque Ele quer te comissionar. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã porque Ele quer fazer com que você seja como esse servo, como esse centurião, que consegue olhar a necessidade de alguém que nem faz parte da tua vida. Como a sunamita, que deu além do que Eliseu até mesmo pediu, porque nada ele pediu. Como Jesus, que olhou para a multidão e falou: eles precisam de mim. Eles são como ovelhas sem pastor. Quanta gente perdida, esperando que você se levante. Quanta gente machucada, esperando que você se levante. Abre os teus olhos e veja. Você não precisa de nada mais. Você só precisa se movimentar. Para encerrar, como na neblina. Já andou na neblina? Tu olha, tem uma névoa, você não enxerga nada. Mas à medida que tu anda, você enxerga o caminho. Talvez tenha uma neblina na tua frente, mas o caminho, você enxerga no caminhar. Tu olha, eu não tenho para onde ir, caminhe, porque o caminho ele se revela no caminhar. Se coloque de pé em nome de Jesus.